vocês. E, bom, eu quero dar boas-vindas de volta aí para o terceiro trimestre, né? Gostaria de dizer que está sendo uma experiência muito legal para mim, tá dando essas aulas para vocês. E está sendo um desafio grande, porque eu estou tendo que montar o curso todo, né? Eu já falei isso para vocês, mas que está sendo muito gratificante, estou aprendendo muito com vocês. E não sei se os outros professores falam isso também, mas para mim dar aula é sempre uma troca, tá? E eu aprendo muito com vocês, tá? É muito legal. Por isso que a gente insiste tanto com essa parte de interação. Se for para eu dar aula, vocês comportando igual uma parede, eu prefiro nem dar aula. Para mim, a graça está na interação, porque aí eu também me desenvolvo, certo? E que acho que eu vou abrir com aquele discurso clássico meu, mas que não deixa de ser importante sempre lembrar disso, porque a nossa cultura não tem isso, tá? Que é o seguinte: o aluno, na minha visão, ele tem que começar devagar tomar as rédeas da educação dele. E a gente tem meio que a impressão e a cultura no Brasil de que como se a escola fosse um depósito de gente e o conteúdo é tudo igual e você está obrigado a estar ali, né? Meio que a gente importou esse preconceito dos Estados Unidos, né? A escola é o lugar que eu sou obrigado a ficar e que todo mundo vê a mesma coisa. Mas, bom, a primeira coisa com o mesmo conteúdo, a gente sabe que a perspectiva dos humanos são diferentes. Ainda bem, porque a gente precisa de diversidade, tá? E apesar de eu não ser tão novo, não ser recém-formado aí com 20 e poucos anos, eu acabei de fazer a faculdade de educação, né? A minha parte de formação de licenciatura de professor. E eu sou um cara que acredita muito no erro do aluno. Mas não é só pelo bom e velho discurso de que é errando que você aprende e tal. Né? Isso é óbvio que é verdade, é muito verdade, mas também porque a gente tem um preconceito com a criatividade, tá? Eu sou um cara que dou aulas de robótica simples, né? Mas eu não acredito nesse negócio de todo mundo ser criativo, tá? Eu acho bobagem, assim. Não valorizar a pessoa que não é criativa. Tipo, tem uma certa supervalorização disso, sendo que o mercado nem tem mercado para todo mundo ser criativo, na verdade, tá? Não é só isso. Eu acho que mais importante do que todo mundo ser criativo é a gente aprender a deixar de tolher a criatividade dos outros e saber explorar isso, certo? O que quer dizer isso? Que uma pessoa que é criativa, normalmente a gente fala para ela parar de ser, tá? E uma das coisas que envolve isso é a pessoa tentar resolver um problema de várias formas diferentes, certo? É por isso que aquele trabalho todo aberto, tá? Eu já tinha explicado isso para vocês antes de sair de férias. Podia, e tinha até começado a fazer um vídeo de um passo a passo, que você podia abrir o vídeo e copiar o que eu fazia e tirar 10. Maravilha. Ia, tipo, acrescentar nada para vocês, todo mundo 10, conteúdo passado. Mas eu resolvi me desafiar e desafiar vocês. O resultado foi surpreendente para mim, tá? Aprendi muito com vocês. Sei que esse modelo não funcionou com todo mundo, é lógico, porque tem gente que estava em outros momentos, acabou ficando com raiva da atividade. É normal, tá? Peço que agora a gente faça uma atividadezinha aí, repõe isso aí, não tem problema nenhum. Só que é muito importante saber os conteúdos que eu estou passando, tá? Não dá para fingir que sabe. Se eu passar esse vídeo decoreba para vocês, depois vocês vão precisar fazer um Google Docs, não saber fazer, entendeu? E vai ser pior para todo mundo. E não é só o problema da pandemia, tá? É um negócio que eu acho mesmo que é muito importante. São coisas que estão precisando agora. Não foi a maioria, mas eu tive aluno que relatou que estava ajudando os pais a usar esses sistemas, tá? Eu teve um outro que estava ajudando a avó a montar um site, certo? E era um site de doce lá, aproveitou que era coisa de receita mesmo, tá? Ficou perfeito o site dele? Provavelmente não, mas é um V0. E outra coisa, na hora de contratar alguém para fazer agora, eles sabem o que vale e o que não vale. Tem que ter funcionalidade a mais do que pôr uma foto do doce lá. Isso aí agora o aluno não sabe fazer, tá? E outra, ele sabe, ele fez mais de um. Ele sabe o que é bonito, o que é feio.
Enfim, esse conhecimento todo não é para usar daqui 10 anos, tá? Lógico que tem gente aqui que só vai entrar no mercado de trabalho daqui 10 anos, mas eu vejo que tem muito do conhecimento que eu estou passando, vocês vão usar agora. Não tem como dar, fingir que deu. Tem que dar, tá? E se o modelo que eu dei acabou forçando alguns tal, não tem problema, tá? A gente trabalha e faz uma atividade à parte. Mas o que eu quero, acima de tudo, que eu estou falando tudo isso, é a comunicação entre a gente tem que ser maior, tem que ser mais estreita. Vocês têm que confiar em mim, eu tenho que confiar em vocês, certo? E a gente precisa dar mais. Vocês têm, tanto vocês têm que dar mais retorno do que estão achando, do que estão gostando, do que está dando certo, do que foi aprendendo, tá? Quanto eu também, eu acho que tem que ser dar essa resposta para vocês, tá? Eu vou tentar fazer esse terceiro trimestre focado nesse tipo de princípio, certo? Dito tudo isso aí, eu vou fechar essa parte com o que eu acho mais importante, que é o seguinte: não precisa ter vergonha, nem é um problema você pedir ajuda para os seus pais e principalmente para os professores, estamos aqui para isso, ou o corpo lá administrativo, pedagógico da escola, tá? Mas vocês têm que assumir a rede do conhecimento de vocês. E tem alguns alunos que nem a própria nota os alunos não estão consultando. Isso eu acho que, assim, não tem condição, tá? Vocês têm que ter, tipo, um mínimo de interesse, de abrir os temas. Claro que vai ter aluno que é muito bom e vai me questionar da nota. Ó, professor, o que foi que eu errei? Quero aprender. Tudo bem se você também não tem tanto interesse em informática e não quer chegar nesse nível. Mas saiba a sua nota. E se você não concorda com ela, entre em contato com a gente, tá? Ou se você quer saber o que é aquela nota, meio que superficialmente mesmo, me pergunta. Eu estou à disposição, certo? Vocês precisam ter essa postura, porque quando chegar lá na frente, para a hora de fazer uma faculdade, vocês têm que ter já a maturidade de assumir 100% a rédea da educação de vocês. Eu acho que o choque é muito forte. Acho que no colegial, chega o vestibular, né, no ensino médio de vocês, mas é tudo muito mastigado, só que um monte de conteúdo. E aí chega na faculdade, vocês têm que ser tipo 100% autônomos. Então eu gosto de aproveitar que a informática é uma matéria mais livre para tentar ensinar um pouco de autonomia também. Tá? Vamos lá. A parte do sistema operacional, a gente já viu um pouco, certo? Que é o que são e os exemplos. A gente vai fazer aqui uma revisão rápida, né? Gerência é um termo que gerencia o hardware. Quando a gente fala de gerente ou gerenciar, o gerente empresa normalmente é o chefe do chefe. Isso é uma cultura também meio errada. Porque o cara dá ordem para o seu chefe, o chefe dá ordem para você. Né? Parece quem assistiu Chapolin, aquele pedreiro que um vai dando ordem para o outro e sai andando. Na verdade, não era para ser bem assim. A gerência era para ter vários setores embaixo e fazer a integração entre eles, tá? E muitas empresas não acontece isso, mas as que acontecem são mais melhores para trabalhar, acontece, né? Então, a gerência é isso. Gerenciar é quando você tem vários recursos e sai distribuindo, né? Isso que é um termo que a gente não usa muito quando a gente é novo, mas tem que aprender o que ele é e começar a usar cada vez mais, né? Vocês têm que gerenciar a educação de vocês, certo? E o que é gerenciar o hardware do computador, né? É meio igual um maestro, para quem gosta de música é um exemplo bom, tá? Na orquestra você vai ter ali separado por metais, né? São os instrumentos de sopro, né? O trompete, o trombone, o boé e tal. Vai ter a parte de percussão, vai ter a parte de instrumento de cordas, violino, aí eles separam os violinos, os instrumentos de corda mais agudos, dos violoncelos, são mais graves, tal. E o que faz o maestro, né? O que é você orquestrar? Em computação é um termo que envolve outras coisas fora gerenciar, mas na vida real gerenciar é meio que orquestrar. Você vai dando o compasso, você vai falando, agora a gente está nesse seguinte andamento da música, e depois vai para um outro andamento. Agora esse setor aqui toca mais alto, ele aponta para o setor, ele põe apontado para aquele setor, o pauzinho dele é um pouquinho mais alto, né? Aquela varetinha, tá?
Isso que é gerenciar. E o gerenciamento do hardware que o sistema operacional faz é isso, basicamente. Se de repente você precisa imprimir um negócio, o gerenciamento do hardware vai mandar para a impressora. Se você vai mostrar um negócio que exige muito processamento de vídeo na tela, você assume a placa de vídeo que manda para o monitor. E o sistema operacional faz esse meio de campo. Ele vai gerenciando o hardware. O serviço, né, fornecer serviço, fornecer é mais importante do que serviço ali, porque é o seguinte, é um termo que vocês não vão usar esse conhecimento agora, mas é o cara que fica escutando, né? É o cara que fica esperando ali no seu celular. Chegou mensagem, chegou SMS, chegou Zap. Se você não desligou a notificação e usa Zap, o que acontece? Ele fica lá. Chegou mensagem? Não. Chegou mensagem? Não. Chegou mensagem? Não. Chegou mensagem? Chegou. Ah, então faz PIN e escreve na tela do usuário lá, acende a luzinha do monitor. Ele fica escutando e esperando uma ação para ele agir. Por isso que ele chama de serviço, né? Tá? Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que é hardware. Hardware tem que ser uma coisa física. Tudo que não é físico é software. Tudo que é parte lógica de controle do hardware é software, né? Sistemas operacionais, exemplos. Então, a gente quebra os sistemas operacionais em famílias, tá? Arquitetura de computador, tudo isso, nem na faculdade de computação você não aprende direito, a não ser que você faça especialização nisso, ou faça engenharia de computação, ou vai fazer um mestrado nisso, tal, né? Porque a matéria que tem é muito simples e é uma área bem diferente, tá? Mas a gente quebra em arquitetura, eu vou ensinar vocês mais ou menos o que é, só para vocês entenderem, porque isso está ligado com um conceito muito importante, tá? Lembrando que eu ensino coisas que eu acho que são fundamentais e essa parte de arquitetura não é tão fundamental, mas é grudada. Notebook, desktop, que são os computadores pessoais, em inglês personal computers, são os PCs, eles têm uma família de processador que é diferente da família de computador de celular, tá? O celular também é um computador, apesar de não chamar de smartphone, não chama de computador, mas é um computador. Mas ele tem um processador da família ARM, o meu, né? Existem outras famílias aí de processador para celular. No computador pessoal, é o computador Intel, é o computador AMD, o processador principal, né? Que é o seguinte, se eu quiser instalar o Android no meu computador pessoal, eu vou ter que hackear o Android. Existe uma versão hackeada aí circulando na internet, tá? Android para processador Intel. Seria, acho que ele chama Android x86, que é a sigla para processador Intel AMD. Então ele tem que ser hackeado. Se eu quiser instalar o Windows 10, comprei um celular de 10 mil reais lá, 15 mil reais. Ele tem mais memória, tem 16 GB de RAM, tem 256 GB de HD SSD. Pô, é melhor que o meu PC, quero instalar o Windows 10 nele. Também vai ter que pegar lá no site russo o Windows 10 hackeado, tá? Nem sei se hackearam o 10 já, mas alguma versão do Windows tem. Tá? O que é uma mistura do mobile, que a gente vai falar dele, com um pouco de código do Windows NT que vazou na internet. E dá para instalar o Linux no celular também? Como o Linux tem código aberto, também mexeram nele para instalar. O Ubuntu tentou lançar uma versão para mobile, mas desistiu. Então, acaba que eles são para famílias diferentes, né? O macOS é um sistema operacional que se utiliza muito quem edita imagem, fotógrafos, web designer, ou designer mesmo gráfico. Quem trabalha em estúdio de som usa muito macOS. Tem alguns computadores Mac que tem hardware de vídeo dedicado, então eles rodam bem nesses softwares que vocês utilizaram aí para editar vídeo, tá? Existem outros sistemas operacionais? Eu falei uns velho aqui. Existem mais de 1000 sistemas operacional aí para PC, mas no fundo, o grosso do mundo é isso aqui, né? Eu estou falando aqui do DOS porque ele é tipo um pai do Windows, tá? O Linux ele é pai do Android, o Unix é pai do Linux, então como se o Unix fosse um vô do Android, então ele tem a sua importância, tá? É como se nascesse ali o sobrenome Unix, né, dentro desse nicho. O macOS também deriva do Unix e do Linux, tá? Então também tem a importância dele. O OS2 é um sistema que foi usado muito de servidor, então ele é
é como ele rodava também num hardware diferente, mas ele também chegou a rodar em computador pessoal, antes de ele morrer de vez, na década de 90. Então ele está por aqui, mas ele influenciou o desenvolvimento desse cara, tá? Quando um cara desse lança uma função que é muito boa, os outros caras correm para incorporar. Por isso que é legal ter vários. Aqui eu acho que tem pouco, né? Sistema operacional para celular. Então, o grosso do mundo é o Android, porque ele tem custo baixo para as empresas, então acaba saindo celulares com um custo mais baixo para o usuário. O iOS acaba sendo um cara que ele tem funcionalidades únicas e diferentes. Então, ele é nichado, o iOS. Ele não é um concorrente tão forte do Android, né? Eles incorporam coisas um do outro, mas é uma simbiose ruim. Eu gostaria que tivesse muito mais sistemas aqui, na verdade, tá? Esses dois sistemas, se não me engano, o BlackBerry já morreu faz um bom tempo, uns 10 anos. O Windows Phone, acho que foi em 2015 que eles abortaram aqui o investimento nele e ele foi morrendo, né? O, o que acaba acontecendo é que esse cara aqui foi criado um investimento gigantesco, tinha um monte de aplicativo, tinha um monte de integração com coisa empresarial. Então você comprava o BlackBerry para sua empresa, o cara tinha um celular BlackBerry, já integrava com o e-mail da empresa e tal, o workflow da empresa, recebia os projetos, os deadlines da empresa, quando que ele tinha que entregar as coisas da empresa, né? Isso que é deadline. E o que acabou acontecendo é que esse cara não deu certo, porque para a empresa era muito caro. A empresa acabou preferindo fazer um software para Android e pagar menos em cada aparelho do que pagar mais caro no monte de BlackBerry e ter que mexer em todo o sistema dela. E fora que o Android dá para desenvolver aberto, então esse cara acabou morrendo. E o iOS, ele tem umas diferenças básicas. A Apple, mesmo o macOS, ele tem algumas características que tornam ele único como sistema operacional. Ele ofende menos o usuário. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, tá? A computação, ela não, ela evolui muito rápido e ela é muito nova. Então, ela tem um costume de ofender o usuário, porque o pessoal ela não para pensar no que aquele recado vai passar para o usuário, tá? Ou a mesma coisa quando um celular ou um computador trava, ele congela por sobrecarregar. O computador, ele não entende que o usuário fica desesperado, porque ele não sabe se ele tem que fazer alguma coisa ou tem que esperar. Na verdade, claro que também é difícil. Se você colocar mais um sistema para controlar se ele está travando, vai sobrecarregar ainda mais o sistema e a chance dele travar aumenta. Esse é um dos problemas que tem, tá? Mas o ponto é o seguinte, que eu estava querendo falar para vocês, que eu quero que vocês tenham consciência disso, tá? Muitas vezes, principalmente quando você vai se inscrever num site, por exemplo, para um vestibular, você quer ver uma nota ou alguma coisa que todo mundo quer ver ao mesmo tempo, você entra num site, o que acaba acontecendo? Não sei se vocês já passaram por isso, se passaram, escreve aí no chat para mim. Aquele site lota de gente e aí o negócio sai do ar, porque ele está acostumado a, sei lá, receber 10 mil pessoas a cada 10 minutos, de repente 1 milhão de pessoas em 10 minutos, não tem tanto servidor assim, ele congela. E aí, ao invés do site dar um recado assim, olha, estamos sobrecarregados, calma, a gente vai prorrogar, ele dá um recado assim, 404. Aí a vontade que dá, como usuário, não sei vocês, mas eu antes de fazer computação e tal, era de dar com a testa na tela, ou jogar o celular num terreno. Não tinha tanto celular na época, mas... Por quê? Porque você fala 404, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei nem se eu abro o Google e jogo 404 lá. Normalmente isso resolve muito pouco. Ou para quem já teve problema do Windows, manda lá. Isso aqui está com defeito, conserte automaticamente. A chance daquilo ali funcionar, não sei. Eu trabalho há 30 anos, nunca vi aquilo lá funcionar, consertar o erro. Tá? Isso é verdade. Então o que acaba acontecendo é o recado foi mal elaborado, certo?
A mesma coisa, eu acho que a Apple, ela acerta muito nisso. Ela dá muita resposta, o sistema é muito responsivo. Se o sistema está carregando, ele põe uma barrinha lá. Mesmo que ela ande devagar, quase congelando, dá uma agonia não ter uma barrinha. Você começa a clicar igual louco. Será que eu tenho que fechar o negócio? Será que não? A mesma coisa, sabe? O 404. Mesmo que ele coloque lá, server, sei lá, server full. Mas e aí? Eu tenho que esperar? Vai ser adiado? Essa informação que é importante, né? Um erro que eu gosto de citar sempre quando eu dou essa aula é assim: erro fatal. Pô, quem morreu foi meu pai? Eu vou lá na sala ver se morreu alguém, erro fatal? Que erro fatal? Tá maluco? Né? Tipo, tudo bem que erro fatal, o sistema vai morrer, ou partes do Windows vão travar e vão morrer. Mas não é legal para o usuário. Não ajuda o usuário falar para ele que o erro é fatal. E fora que vem com os recados tipo assim: você executou uma operação ilegal. Pô, mas peraí, é polícia do sistema operacional? O que é ilegal? Eu não sabia nem que tinha uma operação que era legal, agora tem uma ilegal. Então, os sistemas têm muito a evoluir com relação à resposta que dão para o usuário, tá? Isso vai ser determinante na computação, na minha visão, tá? Porque a resposta que traz vai fazer o cara se sentir melhor. Eu acho que é parte do que a Apple cobra lá 10 vezes mais. Dá para comprar 10 celular Android. Mas o cara, ele não se aguenta de agonia. Que o Android congela, o iOS não. Certo? E é claro que tem Androids que não travam, depende do uso. Você tem que aprender a não manter cheio, tá? Não recomendo nunca partir para agressividade. Certo? Porque no fundo você vai acabar quebrando um hardware e o problema era em software, 99,9% das vezes. Claro que às vezes pode ter queimado um hardware, mas é muito raro. E aí, depois que você tacar o celular no chão, você vai ter, claro, um problema de hardware. Você quebrou todo o hardware. Certo? Então, precisa saber separar essas coisas, ter a mente no lugar, saber que você muitas vezes pode restaurar aquele software, você mesmo pode restaurar os padrões de fábrica, tá? E aí você vai ter um negócio novo de novo, certo? O meu celular mesmo tá travando, tava com muito aplicativo. Hoje eu tirei 3 GB de aplicativo do celular. Acordei 7 da manhã e desinstalei um pouco de aplicativo, tá? Mas Ricardo, é chato fazer isso. Pode falar. assim, você falou de que alguns travam, né? Muita gente fala isso, mas, por exemplo, o meu é um iOS, né, da Samsung, mas Uhum, dificilmente trava, só trava quando tá muito cheio de aplicativo ou muito cheio de foto. legal. E, por exemplo, no iOS a galera fala que a bateria é muito ruim, a bateria acaba muito rápido. E tem gente que fala que só gosta de iOS, por exemplo. Perguntaram pra uma pessoa aí famosa, não sei quem que é, Hum, não sabia, não sei o nome. E a pessoa falou que prefere iOS para câmera e gravar stories, gravar coisas, tirar foto. E o resto, ele prefere Android, de bateria, de armazenamento, tem de Androids que tem bateria ruim também, viu? usa. Mas assim, a maioria não, né? Mas pelo menos os que eu conheço, todos duraram bastante a bateria, assim. Ó, eu tenho um iPad 2 que está fazendo anos e anos, a bateria dele está impecável. Ou seja, não adianta querer ser bairrista com marca, tá? A Apple lança mancada, a Samsung lança porcaria, a LG tem produtos bons, normalmente é considerado produtos mais baratos. Positivo tem notebook bom, tá? Não tem marca que é tudo que lança é bom. Eu já foi provado essa parte eu gosto muito que os ícones do iOS, por exemplo, a maior parte das pessoas vê o ícone e já sabe o que ele faz, tá? Ian, me escreve, cara, me escreve um e-mail que eu te falo. Me escreve já, pode escrever já, só fala a mesma coisa que você colocou aí, tá? Porque eu tenho uma planilha certinho com cada coisa que eu coloquei de cada nota. A parte de falta, eu acho que a gente fala com o pessoal da secretaria. Eu cheguei a usar a parte de falta para dar nota de participação, mas eu não controlei as faltas. Tudo bem? Mas a gente descobre. Só manda um e-mail para mim que eu ajudo você.
Tudo bem? O que eu estava falando é que o iOS ele tem design melhor, porque eles colocaram, por exemplo, o ícone de relógio da iOS para várias pessoas analisarem, e o ícone de relógio do Android perguntaram o que isso aqui faz. A maior parte das pessoas sabe que o do Android vai ter despertador, vai ter cronômetro por trás. Eles estudam muito isso, tá? Isso é fato. Mas assim, a questão do hardware bateria é melhor você sempre pesquisar bem. Tem sites que fazem reviews, ou seja, análise de hardware. Tem cara que pega o celular que acabou de ser lançado, PlayStation 5 acabou de ser lançado, abre a parte eletrônica dele, fica carregando e descarregando as baterias, testa a tela, tá? Pode sempre perguntar, gente. A aula é para interromper. Ô, Ricardo, a minha Pode irmã, falar. ela tem um iPhone, né? Aí Uhum. a gente foi gravar o vídeo de laboratório com o celular dela, né? Porque a câmera é melhor. E aí, é porque eu ia editar no meu PC, né? Pra passar pelo PC, a gente tentou de várias maneiras. Primeiro a gente foi tentar, ela mandou no WhatsApp, só que o WhatsApp ele corta um pouquinho a qualidade. Aí eu Sim, falei pra ela mandar pelo e-mail. No e-mail, ele mandava como arquivo .mov, que ele não abre pelo PC. Tinha que comprar um. Como é que acho que esse fala? software aqui, ó, converte MOV para MP4. E é Uhum. grátis e open source. Mas Ah, claro que agora vocês já se viraram, né? Mas para uma é. próxima aí fica a dica. Eu não sei se ele converte tudo, tá? Eu não testei com MLV, mas eu já converti uns 8 tipos e ele funcionou bem. Uhum. Porque quando eu ia Antigamente o software para converter. converter era tudo pago. Todos Aí eles eram pagos. eu tentei pelo cabo e no Android, no iPhone falava que acho que era que o dispositivo era inatingível, alguma coisa assim. Que eu Então, não o podia. iOS ele integra bem com macOS, né? Esse é um dos Uhum. problemas que tem. Você tem que comprar uma TV Apple para poder usar as coisas Apple. Então, tem que comprar Apple TV, que é aquele HDMI caríssimo, lá tá 500 conto, sei lá, para poder jogar, espelhar a imagem no celular. Mas enfim, isso aí é uma questão mercadológica, né? A Apple ela força um pouco você ter que. As entradas são diferentes, o carregador é diferente, o carregador da Apple tem que ser mais forte, ele é mais forte mesmo, já testei, tá? Ele dá mais corrente do que os carregadores normais. E, claro, também tem o lance da bateria ser melhor, muitas vezes, então ele precisa de um carregador mais forte mesmo. Agora, existem Androids com câmeras superiores, tá? Já eu vi um Android aí vendendo que tinha 10 câmeras nas costas. O celular era praticamente câmera nas costas. Não sei nem como é que o cara não põe o dedo na câmera. Mas é porque era para fotógrafo profissional, uma é para profundidade, outra para contraste, uma delas é. Pois é, era várias bolinhas atrás do celular, assim. É engraçado, Ah, era, tem um era tipo um monte. negócio meio teste. Então tem de O... tudo. O mercado ele é enorme de celular e está crescendo. Então a gente, assim, o ideal seria que tivesse mais marcas, né, gente? Porque se alguém lançasse uma coisa diferente e dá certo, aí os outros correm atrás, aí põe também, tá? O Android está melhorando os ícones dele, né? O Android está lançando hardware melhor, está ficando um pouco menos travável, tá? E também o Android até hoje não dá recado que está cheio, aquele limpador do Android não funciona. Testei hoje, acabei de falar para vocês. Só que eles vão ter que melhorar isso, não tem jeito, tá? Qual? O da Google, você testou? Aquele que tem dentro do Play Store lá de limpar o celular. Ele não limpou Ah, tipo eu uso. um Ah, mano, eu kbyte, curto. é zero. Ele tava Sabe tipo. o Avast? Uhum. O do Avast é bom, eu tenho, é o Cleanup, né? É Sim, então, mas bom. aí é um outro software, não é o do Android. É, sim, não é. Agora, o iOS também não é perfeito. Mas quando começa a encher, ele já avisa antes. Ele te avisa o que Uhum. está enchendo certinho, fica claro qual é a foto. Só que aquele lance também não é bom. Também lota o iOS, também trava, tá? Então, na minha visão, isso é um problema meio grave, porque você quer dar liberdade para o usuário? Tudo bem, mas quantos por cento de pessoa está passando nervoso? Tá? Já vai falar de TV aqui no próximo slide, ó, vamos aí, que agora que eu fiquei meio de trade, ó, vamos aí. A gente está conversando, né? Eu gosto da participação de vocês, acaba e eu quero dar conteúdo também, mas enfim, a aula de hoje é mais assim. Lembrando que o principal da aula de hoje é saber o que é um sistema operacional, quais são, tá? Não pode sair da aula de hoje sem isso. Se você estiver saindo,
Me procura, estamos à disposição fora do horário da aula. Sistema operacional de TV. Por que isso é importante, né? Por que tem TV? O Android TV no Brasil, porque lá fora tem diferenças. A Sony e a Philips estão saindo com Android TV, tá? A Samsung agora está com um sistema operacional nas TVs diferenciado, que é o Tizen. No fundo, esses dois caras me parecem muito Linux. Eu comecei a fuçar, tem o Linux por baixo, tá? O WebOS também. Esses caras acabam rodando o sistema em Java em cima, né? Porque o Android ele é Java, né? Praticamente em cima. Mas por que é importante? Primeiro porque a TV é um eletrodoméstico que ele permeia a casa da gente, a nossa cultura. Principalmente o pessoal de mais idade, por bem ou por mal, eles assistem Netflix, para eles é natural, porque é uma TV, né? Às vezes a pessoa não sabe mexer no Android, se eles são mais novos, vão acabar mexendo nos dois. Mas Netflix a pessoa vai saber mexer, porque a TV, ela tem vários motivos, não é a minha área, eu não pesquiso sobre isso, tá? Mas ela tem vários motivos dela ser uma interface de vivência, né? Ela dá uma outra perspectiva, é como os livros, né? Ela dá uma experiência diferente, a gente se coloca no papel do personagem. Nos games acontece um pouco isso também comigo, né? Tem gente que joga meio diferentão ali, ele só quer ganhar. Eu sei lá, eu me coloco no lugar do personagem, assim, às vezes eu tomo uma espadada lá, eu até fico olhando assim para baixo, sabe? Tipo, acho que é isso que transforma o negócio tão rico, tão diferente, né? E fora isso também, é porque esses sistemas operacionais, eles estão entrando na nossa vida num negócio que chama internet das coisas. Às vezes tem coisas que a gente não sabe, mas tem sistema operacional por baixo, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Por exemplo, hoje em dia, o que vende mais, que é mais famoso, é o smartwatch, tá? Então, no smartwatch ele controla quantos passos você deu, manda lá para o seu sisteminha de saúde. Então, é uma coisa que tem muita gente usando, aí o pessoal que é atleta, né? O smart speaker, a Amazon explodiu com isso aqui, né? Hoje em dia se escuta muito falar da Alexa. A Alexa é um sistema de inteligência artificial, que não é um sistema que a gente vai tratar no nosso curso, tá? Isso é coisa de faculdade. Até porque é muito amplo, né? Inteligência artificial são várias áreas numa. E a Alexa, ela responde assim, não é só a Alexa toca música. Eu já vi esse smart speaker fica tocando música. Mas não é só assim, né? Ele se conecta. Se você comprar lâmpada Alexa, a aluna acabou de me falar, eu nem sabia que já vendia isso aqui no Brasil. Ela falou, eu tenho lâmpada Alexa aqui em casa, né? Lâmpada ligada na smart speaker. Então eu mando ligar a luz, ele liga. Entendeu? Aí, mas não é só isso. Se você tiver uma geladeira inteligente, ela vai ter lá o que tem dentro dela. Tal, vai ter qual a temperatura que está funcionando, qual a temperatura externa, ela aumenta para potência maior. Você vira e fala assim, Alexa, coloquei uma coca quente. Então ela vai e aumenta o turbo do freezer. Entendeu? Várias coisinhas assim. Você pode controlar, que nem eu coloquei aí, se a máquina já acabou de lavar a roupa. Tá certo que o ideal é não ficar alheio a isso, longe. Porque mesmo que tenha um sistema inteligente, pode ter um vazamento de água, que é um negócio que está fora da máquina. Ela no máximo vai te avisar que não entrou água. Mas o cano lá não vai ter um sensor no cano que mostra vazando água, né? Ou que entupiu, sei lá, o ralo. Tá? A autonomia, ela tem problemas. Isso é outra coisa que a gente vai falar, principalmente aqui, ó. O carro que dirige sozinho. Esses carros não estão à venda ainda, apesar de a imprensa não ficar falando muito disso, né? Fala muito do Tesla e tal, que já tem carro dirigindo. A Ana Maria Braga foi lá, foi atropelada aí por um carro da computação daqui de São Carlos, né? Mas a verdade é uma só, tá? O carro automático, ele está em fase experimental. Se você for ter participar desse programa, você tem que fazer um contrato em que a empresa se isenta, tá? Só que tudo isso é muito obscuro e novo, tá? Por que acontece? Os contratos aí envolvem, por exemplo, se você morrer, que tá tudo bem para a empresa. Mas não é bem assim, né? A pessoa morreu, pô, ela pagou com a vida, tá? É lógico que quando você analisa estatística, tem lá, sei lá, 1.000 carros desses que estão sendo testados, morreu uma pessoa. É menos percentualmente do que os carros automáticos.
tá? Morre mais gente no trânsito do que 0,1%. É uma pena, tá? Ana Maria Braga foi atropelada no programa dela com o carro da computação do ICMC aqui, tá? Mas é falta desse tipo de consciência que eu vou passar para vocês agora, tá? Pode procurar no YouTube depois. É o seguinte, esses carros estão em teste, certo? Você não deve confiar cegamente neles, tá? O cara que morreu com esse carro, o que aconteceu? O carro tinha um detector baixo e o caminhão estava atravessado, o caminhão também errou, tá? Ele estava atravessado na rua, com uma roda numa calçada, uma roda na outra, certo? Não tinha nada, ele era suspenso. E o cara também forçou a barra e estava de costas, parece que pegou na nuca dele, o cara de costas, certo? Sendo que ele assinou um contrato que ele deveria estar prestes a assumir o volante a qualquer minuto, tá? Assim, quando a pessoa toca no volante ou no acelerador, no freio, o carro desliga o automático, ele assume. É assim que funciona o sistema, tá? E provavelmente vai funcionar por um bom tempo. E só que o que acontece? Isso também está errado. Por quê? Vocês que mexem em celular aí, pode me dar o feedback se não é verdade. Se a gente começa a confiar num sistema automático, a gente vai mais mesmo é pegar o zap e responder. E quando a gente está respondendo o zap, pode cair um meteoro ali do lado. Se está interessante a conversa, a gente não vai ver. Então, talvez eles colocaram errado esse sistema para teste, tá? Na minha visão. Eles tinham que contratar um psicólogo que falasse assim para eles: ó, o ser humano é assim. Se você dá tantos minutos para ele de autonomia completa do sistema, ele vai perder o foco, não vai assumir. Não importa, pode cair um meteoro. Então, talvez o sistema tenha que obrigar o cara, de tanto em tanto tempo, a assumir um pouquinho, tá? Não era um Tesla esse que bateu, tá? Mas o Tesla, ele tá no meio desse bolo. Sim, o Tesla, ele tem um carro automático, tá correndo aí para entrar como pioneiro no mercado, tá? Já tem uma cidade inteira sendo testada esses carros, tá? Não sei se sabem, é uma cidade pequena lá nos Estados Unidos, tá? Mas assim, é tudo muito teste, vai ter problemas, certo? Tem problemas éticos envolvidos, muito complexos. Fica à vontade, isso, pode ir, sempre assim, principalmente com relação à saúde, gente. Saúde a gente sempre passa na frente de tudo, meu Deus. Passa na frente do seu trabalho, passa na frente da educação, tá? Se tiver que ir a um problema de saúde, aí é só ir. Então, a parte de autonomia dos sistemas, ela está sendo desenvolvida. Um dos problemas muito complexos, por exemplo, envolve, isso eu vou falar só para o 8º ano, tá? Nem falei para as outras turmas, mas eu gostaria que vocês soubessem disso, que é muito complexo. Vamos supor que o carro automático, ele não tem escolha, ele tem que escolher atropelar um idoso ou uma criança. E aí? Então, a inteligência artificial vai ter que escolher isso, tá? E é engraçado, porque assim, depende da cultura, em certos países condena-se a atropelar o idoso. Em certos países condena-se a atropelar a criança, que tem muitos anos pela frente, tá? Varia muito, certo? Então, eles fazem pesquisas, eles vão jogando inteligência artificial, fazem testes, tá? É um negócio que está se desenvolvendo, está muito engatinhando, é uma área muito nova, certo? E parece bizarro, mas o ser humano também tem que fazer escolhas desse tipo, né? Pode falar. Não, então, é porque, tipo, uma coisa que eu achei muito boa dos Teslas, né? Que mesmo você tendo aqui ele às vezes no Brasil, tipo, em vez de você, sei lá, comprar um outro carro para ter novas tecnologias, não, eles te mandam uma atualização de software e aí você baixa e consegue aproveitar de todos os recursos que poderia ter numa versão mais nova. Tipo, o Model S lá, que é o Então, mais mas top isso da tela. aí o Nathan acabou de falar ali sobre o Fusion. Ele tem um sensor que vê o olho. Existe um padrão quando a gente está com sono, que esse sensor percebe que a gente começa a piscar muito. É até antes de dormir. Existe um outro sensor que para caminhoneiro que ele põe no boné. O boné ele percebe que quando o cara vira para baixo, o sensor vira para baixo, né? Ele também freia. O ideal é que o carro tenha tudo isso aí, né?
tá? O mercado vai acabar fazendo eles, no futuro, ter todas essas coisas. Mas, como tudo evolui muito rápido, a gente não pode pagar com vidas a evolução, né? A lei tem que correr mais rápido, a burocracia nossa é muito lenta, eu vejo, sabe? Eu vejo que o pessoal tem abusado de fazer política errada online, e a Brasília tá lá, dormindo. A mesma coisa, isso aí tem que falar assim, ó, se for pagar com vida, o cara é obrigado, se ele tem um sistema que vai salvar a vida no carro, ele é obrigado a soltar para os outros. Não pode ter patente disso aí. Se na medicina eles são obrigados a soltar tratamentos, por que a indústria farmacêutica ela pode reter por tantos anos um medicamento até tornar domínio público, sabe? Tem que ser mais rápido essas coisas. Mas esse é outro problema de filosofia. Vocês vão ter isso em sociologia, né? Provavelmente o professor vai adorar discutir isso aí com vocês. Mas eu gosto que vocês saibam que esse tipo de problema existe, né? E que vai integrar cada vez mais no nosso dia a dia, tá? Vamos ir para os finalmente da aula aí, tá? Isso aqui a gente já falou bastante. O sistema operacional é um software, tá? Vamos falar aqui rapidinho o seguinte, isso aqui é o mínimo que eu acho que vocês têm que saber, o coração da aula. Android é mais usado que o Windows hoje em dia, o que indica que celular é mais usado que PC, a gente já falou sobre isso na aula passada, só uma revisãozinha rápida, certo? Vamos falar um pouco dos elementos do sistema operacional, tá? Isso aqui é um slide de ensino superior e a verdade seja dita, depende da faculdade, nem isso aqui o cara não aprende na matéria de sistema operacional, tá? São sistemas complexos, independentes, intercomunicados. A gente acaba vendo cada caixinha separada, um pouco das setinhas, mas no fundo as setinhas, elas têm, essa seta depende dessa. Você tem que entender a coisa de uma forma mais integrada, tá? E é muito difícil, mas não se desespere. Não fica maluco. Por quê? Pra gente só importa pequenas partes e pequenas funções. Eu quero que vocês saibam o que é um programa de usuário. A gente vai ver isso aqui nas próximas aulas. É um dos motivos de eu estar dando tudo isso e vírus, tá? E a gente vai falar um pouco disso aqui também, que é a parte de controle do hardware, tá? O que é controle do hardware? É o cara que controla o hardware, tá? E o que é um driver? Um driver é um cara que manda informação para o sistema operacional de como está funcionando aquela peça. Por exemplo, existe um driver que está mandando para o meu sistema operacional que eu estou mexendo no meu mouse. Existe um outro driver que está mandando para o meu sistema operacional onde que está o meu PowerPoint. Ou se eu coloco a câmera, existe um driver que controla a câmera. Para cada pecinha, né? Eu ligo um jogo. Então tem um driver que aciona a minha placa de vídeo e que manda o driver do monitor o que vai plotar no jogo. Aí o cara pega o controle e clica no botão. Então o driver do controle vai mandar um driver. Então o driver é o cara, tá? Que manda o que tá. Esse exemplo do controle nível do Rio é um software que eu trabalhei, certo? Que é exatamente isso. O laserzinho tá no sensor, tem um sensor e um laser lado a lado. Ele manda o laser para a água, bate na água, volta no sensor. Aí isso é um aparelhinho que não tem sistema operacional dentro. Mas não serve para nada, nem que ele tiver um visor lá. Tá no aparelhinho lá que o nível do rio tá 10 metros. Subiu para 50 metros, vai ter enchente. Então tem que avisar o engenheiro, bombeiro, defesa civil. Então eu tenho que ligar esse cara no sistema operacional. Para quê? Para mandar e-mail para o engenheiro, para mandar e-mail para as pessoas, tá? A mesma coisa se ele cair para 5 metros, tem que avisar que vai ter seca, para o prefeito se planejar, para fazer controle das caixas d'água, tal, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que integrar esse cara no meu sistema operacional. Tá? Eu trabalhei exatamente num projeto parecido com esse, tipo, fazer um driver que mandava para um sistema para o engenheiro. Para o engenheiro, o que importa é a medição. Só que ele precisa desse driver que fala o nível que está. Tá? Porque o sensor só consegue falar se o laser está mais forte ou mais fraco. Eu que tenho que fazer um programa que detecta. Tá? Mesma coisa, você virar o seu mouse, você vai ver que tem aí uma luzinha. E é ele que vai detectar que eu estou mexendo o mouse através dessa luzinha. Tá? Um driver quero a opinião de vocês, um software ou um hardware? Claro que pode errar.
Não vai ter cara que erra mais do que o driver. Escreve aí no chat para mim, para a gente fechar essa aula. Vocês acham que é software ou é hardware? Legal, 3 pessoas aí falaram que é software. 4, 5. Legal, o driver é realmente um software. É o software, claro, que é o mais fácil da gente confundir com hardware, porque ele é grudado no hardware, tá? É ele que controla o hardware, mas ele é lógico, ele é programado, tá? Programar, a gente só programa coisa lógica, tá? É lógico que vocês têm que saber isso de antemão, mas estou ensinando já, certo? Ele é o cara que vai controlar e ele manda para o sistema operacional o nível que está o rio, aonde que está o meu mouse, o que está plotando o meu monitor, certo? E os programas de usuário é a coisa mais fácil de saber. O programa de usuário é o navegador que a gente usa para abrir site, é o WhatsApp que a gente usa para comunicar, é o Classroom que a gente abre num site, tá? Ou a gente tem um app do Classroom, né? Programa de e-mail, certo? Não importa se ele está integrado ao sistema profissional. Se é um sistema que eu abro, certo? MS Paint, que é um dos programas que morreu que vem com o sistema profissional. Ele é só software de usuário. Quem faz a parte de driver, que manda para o monitor, é o Windows. Vamos lá, isso aqui é uma coisa que eu falei no começo da aula, vou falar de novo no final. Sei que eu dei muito termo. A computação, ela é cheia de termo novo, tá? Se você se perdeu, não se preocupa. O principal de hoje é saber mais ou menos o que é o Windows. Saber, não é a fundo, mas tem que saber. Pô, se você vê um programa, você tem que saber se o cara está rodando aquele programa no Windows, se ele está rodando no Android. Tá? Por que tem diferença entre eles? Tá? A Microsoft está investindo pesadaço para começar a rodar programa de Android no Windows. Não conseguiram ainda, tá? Mas e vai ser através de um certo emulador, vai ter uma engine ali que controla, tá? Vocês têm que saber a diferença entre eles, saber que quando o cara desenvolve para um, o foco é outro, a usabilidade é outra, certo? Esse conteúdo que eu estou dando para vocês é um material que a gente está criando juntos. Então, por favor, deem feedback. Ó, foi confuso, foi difícil, um monte de coisa eu acho que não vou usar para nada, tá? Ou então, não, até que está interessante, fiquei com medo, mas acho que a gente vai acabar sendo importante isso aqui, certo? Eu estou ensinando tudo isso porque eu quero chegar em vírus, tá? Eu não sei se eu vou dar Linux junto aqui, fechar a parte do sistema operacional depois do vírus, ou se eu dou arquivos e rede, vírus, depois Linux, dá para fazer isso também. Preparei essas 2 aulas, depois eu vou dar essa aula para minha esposa, vou ver como ela reage melhor, tá? Mas é isso, gente. A gente chegou para o fim da aula e é isso. Eu vou, antes de perguntar se vocês têm dúvida, eu quero saber se vocês têm uma crítica, tá? Eu vou lembrar uma sugestão de aula. Então, abro aí espaço para crítica, para sugestão e dúvidas, claro. A semana de hoje eu dei muita coisa nova de terminologia. Não vou passar atividade, a não ser a atividade que eu estou à disposição de vocês no Classroom. Você ficou com medo de algum termo ou tal. Lembrando que você não tem que ficar em craque nas coisas fora o coração da aula, né? Saibam separar certinho que o coração. Vocês não vão ser expert de computação, a maior parte de vocês, né? Espero que alguns sejam, mas mesmo que você for trabalhar em outra área, que fiquem bom em computação, porque isso vai dar vantagem mercadológica para vocês, tá? Mas é isso. A aula de hoje é isso. Fica aí o espaço para crítica, dúvida e sugestão. Alguém quer falar alguma coisa? Não? O pessoal está cansado, quer ir almoçar? Fica o espaço aberto para vocês entrarem em contato comigo, tá? Quem vai falar alguma coisa pode falar, aproveite. A Concite. Esse projeto aí não conheço, não. Cidade Inteligente, pelo nome?
Ah, legal. Ah, legal. Eu vi inspirado em Wakanda. É interessante. Essas coisas precisam de patrocínio, principalmente na África, né, gente? A África tem um problema, né? Eu tô vendo aqui que é na África esse projeto. É um bagulho complicado, porque eles têm muita pouca verba, né? Por outro lado, é legal fazer testes lá, né? Porque você acaba conseguindo penetrar em partes da sociedade que normalmente ficam isoladas por isso. Sim, eu vi aqui. Quando eu coloquei, busquei no Google, eu já vi. Sai primeiro a foto dele e depois o projeto. Né? Acon, aí o ícone dele no Spotify. Esse tipo de iniciativa é sempre legal, né, cara? Porque mesmo que um passo na direção certa seja só um passo, ainda é um passo na direção certa, sei lá. Eu vejo assim. Bom, a única dúvida que teve foi meio que relacionada. Vocês estão dispensados aí, gente, tá? Agradeço a participação de todos. Aí uma boa semana, uma boa volta, certo? Eu resolvi não passar alguma coisa para a gente começar a pegar o ritmo ainda, mas estou à disposição sempre, tá? Vejam a nota de vocês, vejam aí o tiver tendo problemas, tá? Entre em contato, estou à disposição. Valeu, gente. Boa semana aí. Obrigado pelas participações e pela presença de vocês aí. Até semana que vem.